Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Se o nosso podcast é Amo Família, nós vamos estar falando hoje sobre a espinha dorsal da família, que é o casamento. E nós temos muitas demandas, na verdade. Ser casado já implica em viver uma vida, no mínimo, complexa, porque são duas pessoas diferentes. Diferentes na sua maneira de enxergar, diferente na sua educação, diferente na sua cultura familiar, diferente porque homem e mulher, diferentes. E quando você junta duas pessoas diferentes no mesmo ambiente, ali já requer muita habilidade e maturidade para a convivência. Então, você não pode perder, porque eu vou estar respondendo aqui algumas perguntas que têm a ver com você, tem a ver com a sua casa e com a sua família. Hoje eu tenho aqui meu querido Pastor Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Pastor Josué? Graça e paz a todos que estão nos assistindo. Que privilégio poder ter esse tempo de mesa e respondendo perguntas tão importantes que provavelmente são as dores de quem estão nos assistindo. Com certeza o pastor Felipe trabalha conosco aqui no ministério, e ele, junto com Gilmar, Edson e tantos outros, né, trabalham conosco na liderança, na direção do SOS, e nós temos algo para compartilhar muito importante dentro do que vamos fazer hoje aqui, né, Felipe? Com certeza. São perguntas, né, pastor, que nós recebemos dentro do próprio SOS, que são dores de casais, né, que gostariam de ser respondidas, que a gente responde lá no SOS, e nós vamos ter agora a oportunidade de responder para todos vocês. Vamos lá então para as perguntas de hoje. Vamos lá. Primeira pergunta, pastor Josué. Pastor, meu marido olha para outras mulheres, o que eu devo fazer? Meu marido olha para outras mulheres. Bom, veja só, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que tipo de olhar é esse, né? Que tipo de olhar é esse, né? Jesus disse, qualquer pessoa, né, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério. Então Jesus estava falando de um olhar cobiçoso, Jesus estava falando de um olhar motivado por um desejo de possuir a mulher do outro. Então, esse tipo de olhar, ele é pecaminoso, esse tipo de olhar realmente deve incomodar a esposa. Agora, se o marido é íntegro, se o marido ele é um homem de honra, se o marido ele tem postura de homem sério, se o marido é um homem que realmente se porta como homem casado, eu não vejo motivo para a mulher se preocupar quando ele acha uma mulher bonita. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem muita liberdade nesse sentido. Às vezes eu pego e falo, poxa, como aquela esposa do irmão Francisco é uma mulher bonita, né? Como a jovem fulano de tal estava bonita ontem, bem vestida. Porque minha esposa me conhece, sabe do meu compromisso com ela. Então, até aí, nenhum problema. A gente tem que diferenciar atração com intenção, né? Com a cobiça. Então, se o seu marido é um homem de honra, ele é íntegro, tem um comportamento sério como homem casado e admirou uma pessoa e te incomoda demais, talvez é porque você tem insegurança e você tem talvez um ciúmes ou um ciúmes patológico ou um sentimento de possessividade que é mais prejudicial para você do que para ele. Também é importante, né, perguntar para essa esposa, né, fazer essa pergunta para você mesmo como esposa, se você já conversou com ele, né? Já expôs sentimento, já falou, olha, eu me sinto incomodada quando você olha. Querendo ou não, é uma cultura do homem, né, quebrar o pescoço para ver, olhar, e se isso realmente te fere,
eu creio que seria fundamental parar e conversar, ter uma conversa séria, né, pastor? Agora a gente também precisa falar com esses homens, assim, que não tem juízo, né? E aí eu não tenho, acho que nem, não são íntegros, porque realmente tem homens que são maldosos, não é? Perfeito, Tem homens inescrupulosos, tem homem que falta com respeito nessa de olhar, mas de olhar de uma forma assim, Maliciosa, obcecada, né? maliciosa. Aí você precisa de cura no seu caráter. E se você que é homem está nos assistindo, né, você está escutando essa pergunta e falando, será que a minha esposa pensa isso de mim? Analise também seus atos, né? Analise seu olhar. Se você vê que você é uma pessoa que olha mesmo, cobiçando, desejando, precisa compreender que os olhos são a candeia do corpo. Exatamente. Né? A porta de entrada, muitas vezes, para gerar um desejo, esse desejo vai para uma pornografia, da pornografia a masturbação, e a partir daí vai para um adultério, e muitas vezes começa através de um olhar que você passa a desejar. Eu estava lendo, pastor, o livro A Batalha de Todo Homem, e ele fala muito sobre isso. E uma das dicas que esse livro dá referente ao homem para ele vencer essa batalha é ele fazer o exercício de ser proposital em desviar o olhar. Diz que a partir de 6 semanas sendo proposital já começa uma mudança de hábito e com isso ele já consegue vencer algumas guerras. Poxa, que lindo. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta então, né? Meu cônjuge não cuida da saúde, age como se fosse frescura. Como proceder? Esse é um assunto muito interessante, né, Felipe? Você emagreceu quantos quilos, Felipe? 10 quilos, pastor. Olha aí, daqui a pouco ele vai falar pra gente como é que ele conseguiu emagrecer 10 quilos. Veja só, infelizmente, muitos homens que precisam cuidar da saúde, eles tentam, não racionalizar, justificar, brincar, certo? Com coisa séria. Com coisa séria. Eu ainda estava no Zoom junto com o pastor Paulo, você lembra, né? O Dr. Paulo Salustiano e a sua esposa. Eu fiquei assim, estarrecido quando ele falou sobre aquela situação de um pastor que sentia uma dor, e aí o pastor obrigou ele a ir lá no Dr. Paulo para ver o que estava acontecendo, e quando o Dr. Paulo começou todo o procedimento de exames e tal... Literalmente uma investigação. Uma investigação profunda, aí descobriu-se que ele já estava com um câncer generalizado e que o levou à morte dentro de pouco tempo, e tão jovem. Então, olha só como isso é sério. Olha só como isso é sério. Então, eu quero falar aqui, respondendo a pergunta dessa irmã, falar aqui com todos os homens e com todas as mulheres. Não brinque com coisa séria, entendeu? Obesidade, ainda mais quando não existe. Se existe uma causa, você tem que buscar ajuda para resolver também. Se não existe... eu acho interessante quando uma pessoa obesa para mim... Eu acho interessante quando uma pessoa obesa diz assim para mim: "O senhor acredita que eu fui no médico e o médico disse que está tudo normal? Tudo normal. Eu tenho assim, olha, meu coração está legal, o sangue está legal, não sei o que está legal, está tudo legal." Mas, cara, você está acima exageradamente do peso. Não pode isso ser visto como normal, mesmo que você esteja com o seu coração funcionando bem, mesmo que você não esteja com a diabetes, mesmo que você não esteja com um outro problema qualquer, você tem um problema, que é a obesidade, e que não é normal. A pergunta que eu tenho feito assim para os homens é uma coisa que eu ouvi e faço sempre para mim: como você quer envelhecer? Perfeito. Não é? Você quer envelhecer de forma saudável? Como é que você quer terminar? Quando eu olho para algumas pessoas com 60 anos, eu já tenho 60 anos, mas quando eu olho para algumas pessoas com 60 anos, com 65, com 70, com 80 anos... Outro dia eu estava vendo um senhorzinho assim com 70 anos, mas assim, rapaz, com muita dificuldade para caminhar, muita dificuldade para levantar da cadeira. Eu falei: eu não quero chegar lá assim, eu não quero envelhecer assim. Então, eu penso que cuidar da saúde é amor a Deus e amor por si próprio. A gente tem que amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o próximo. Então, primeiro,
Olha só, eu acho que cuidar da saúde é amor a Deus. Você glorifica a Deus que te deu o seu corpo como ferramenta para Ele te usar para louvor e glória do nome dEle. Então, primeiro de tudo, eu acho que cuidar da saúde é amor a Deus. Segundo, cuidar da saúde é amor próprio. Você está se amando, certo? Se amando. Perfeito. E terceiro, cuidar da saúde é amor para com o cônjuge, amor para com os filhos Amém. e amor para com os netos. Amém. Você quer ver os seus netos? Entendeu? Outro dia alguém disse assim, Josué, você já viu um velho obeso? Eu falei, não. Eu falei, não, porque não chega lá. Entendeu? Você não vai encontrar um homem de 90 anos obeso. Você não vai encontrar um homem de 95 anos obeso. Por quê? Porque não chega lá, não chega, entendeu? Ou se você encontrar, esse cara vai estar na cama, com problemas no joelho, com problemas nas articulações. Por quê? Nossa estrutura óssea, ela foi feita para suportar um determinado peso. E quando você caminha carregando na sua estrutura óssea um peso maior, entendeu? Daquele para o qual ela foi desenhada, você vai ter problema. Você vai ter problemas e problemas muito sérios. Entendeu? Então eu penso o seguinte, não é frescura não, irmão. É amor a Deus, amor a você mesmo, amor ao cônjuge, até porque quando uma pessoa está assim, muito acima do peso, tudo é mais difícil. Tudo, primeiro, outro dia alguém me disse assim, olha, fulano de tal, por causa da obesidade, ronca. Mas ele ronca tão alto que nós dormimos num quarto ao lado e ouvíamos o ronco dele. E essa pessoa me disse, eu não sei como a esposa dele suporta isso. Olha só. Segundo, sexualmente dificulta geral. Isso é testemunho de esposas no SOS Casamento, e às vezes converso com a minha esposa. Sexualmente dificulta geral. Terceiro, mobilidade. Sobe uma escada, pixe, sobe meia dúzia de degrau, já está assim, como se tivesse corrido 1 quilômetro, entendeu? Tem algumas pessoas que não conseguem amarrar o cadarço. Uhum. Eu me lembro que eu estava ouvindo um pregador dizer assim que ele estava numa clínica, conhecendo a clínica, parece eu dando aula nessa clínica, quando uma mulher, ela disse, olha, sabe qual é o meu sonho? Cada um estava falando qual era o seu sonho, não é? E uma mulher que estava lá se tratando por causa do sobrepeso, disse assim, sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é um dia poder ir ao banheiro e não precisar de ninguém para me limpar. Nossa. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Então, quando você se cuida, você também está ganhando qualidade de vida. Como é que você emagreceu 10 quilos, hein? Literalmente me posicionando, né? Algo que eu acho que essa também ajuda a responder essa resposta dessa mulher, essa pergunta dessa mulher, dessa esposa. Nós entramos em acordo com família, né? Eu e minha esposa, nós decidimos... E o que foi que deu esse assim, despertou? Quando foi que despertou você assim? Qual foi a verdade? Ou qual foi a situação? Ou às vezes assiste um filme sobre o assunto, a gente assiste um documentário. Primeiramente, um exemplo, né? Na minha frente aqui. O pastor decidindo, né, qual a idade que o pastor tem, caminhar, se cuidar. Eu falei, o pastor tá com 60 anos. Eu tô com 37. Né? Tem sido um exemplo gritante na minha frente. Eu falei, eu preciso começar a fazer alguma coisa. E também veio essa questão de amar o próximo. Né? Até a própria questão sexual com a esposa. Né? A minha esposa falou, tá pesadinho, amor, tá pesadinho. Falei, essa é boa. Falei, opa, tem que cuidar então. Mas também com meu filho. Pensando, eu tô com 37, meu filho tá com 2. Eu quero jogar bola com ele aí quando eu tiver com meus 50 e poucos. Eu quero poder ter qualidade de vida na juventude dele e poder participar da vida dele. Eu não quero chegar com 60 anos e ele tem que ficar me carregando de um lugar para o outro. Né? E eu também quero brincar com os meus netos. Então, eu vendo essa realidade, eu falo, para chegar lá, eu preciso começar agora. Né? E a média de vida do homem brasileiro é 72 anos. Eu quero passar disso. Eu quero ver meus netos. E para ver meus netos, eu tenho que passar dos 70. Então, eu preciso me posicionar agora para poder colher lá na frente. Tá, mas vamos para a nossa próxima pergunta.
Pastor, como ter uma comunicação assertiva nos primeiros meses de casamento? Oh, muito boa essa pergunta, hein? Inclusive, eu estou, né, fazendo uma série de reflexões que a gente sempre disponibiliza às 6 horas da manhã aqui no YouTube, sobre casamento é uma viagem para toda a vida. E eu estou falando sobre comunicação. Sem dúvida alguma, para mim, se um casal chega, Josué, fala um ponto que eu tenho que investir tempo, energia, estudo, leitura, ouvir, um ponto para que realmente todas as outras áreas sejam beneficiadas. Eu diria comunicação. Você tem que aprender a arte da comunicação na relação de casal e família. Eu tenho falado para os casais que tudo na vida, tudo, passa pelo sistema de comunicação. Olha só, para Deus criar o universo, Ele falou, certo? Ele falou. E disse Deus, haja. Ou seja, você cria o seu universo a partir da sua comunicação. Perfeito. A Bíblia diz assim, olha, a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha como isso é sério. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, se eu quero vida na minha relação de casal e de família, eu preciso investir na comunicação, porque a morte e a vida estão no poder da língua. E a Bíblia fala sobre o milagre de Jesus. Eu sempre cito que no milagre de transformação tudo passou pelo sistema de comunicação. Maria falou com Jesus, Jesus ouviu, compreendeu e respondeu. Aí Maria falou com os serventes, que eles ouviram, compreenderam e responderam obedecendo Jesus. Aí depois os serventes falaram com o mestre. Jesus falou com os serventes, né? Eles ouviram, compreenderam e obedeceram. Aí os serventes falaram com o mestre Sala, que também ouviu, compreendeu e respondeu. Então percebe que na criação houve comunicação. Na criação houve comunicação. Aí Salomão diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Aí Jesus mostra para nós que a transformação da água em vinho foi vital à comunicação. Então vamos lá, raciocinando comigo. Então, se não há comunicação, você não cria, não é o seu próprio universo, né? Você não cria com muita luz, né? Haja luz, né? Segundo, se não há uma boa comunicação, você gera uma psicologia de morte, não de vida. Terceiro, não há transformação. Então, se a transformação depende da comunicação, se não há comunicação, eu costumo dizer que há deformação. E esta é a verdade, não é? Então, veja só, se você quer ter uma boa comunicação, você precisa aprender 4 coisas elementares, tá? Elementar. Falar, você tem que aprender a falar. Segundo, você tem que aprender a ouvir. Terceiro, você tem que ter empatia. Quarto, para compreender. Então, falar. Josué, mas é aprender a falar? Eu falo, eu sei falar. Não, mas não é isso. Clareza, né? É falar com inteligência emocional. Porque tem gente que fala, mas primeiro, não é claro, né? Mas fala, sobretudo, fala na hora errada. Eu insisto nisso. Fala no lugar errado, fala na hora errada, fala da forma errada, entendeu? Fala da forma errada. Não fala tudo que precisa ser falado, não é? Às vezes fala uma parte, entendeu? Às vezes não fala de forma clara, entendeu? O que acontece? Josué, o que acontece quando eu falo na hora errada? Deixa eu explicar uma coisa para você, que a segunda parte é o ouvir, né? Nós filtramos aquilo que ouvimos a partir do nosso estado emocional no momento. Então, por exemplo, principalmente a mulher que é 100% emoção. Por exemplo, se a mulher está emocionalmente chateada, frustrada, decepcionada, ou está triste por alguma coisa alguma perda, se você não souber falar do jeito certo,
na hora certa e no lugar certo, sabe o que vai acontecer? Ela vai ouvir o que você não disse. Entendeu? Ela vai ouvir o que você não disse. Por exemplo, você chega e fala assim, ó... Poxa, amor, a comida está um pouco fria. Sabe o que ela ouviu? Você não sabe cozinhar. Você não presta nem para esquentar uma comida você presta. Entendeu? Ela ouviu isso. Seu ingrato. Fiz muito de preparar para você e tal. Mas por quê? Porque ela está ouvindo a partir de um estado emocional. Ou então você vai chegar para ela e vai falar assim... Ô, amor, você ficou tão linda no casamento da Ana... Você ficou tão linda com aquele penteado. Que tal você fazer de novo? Sabe o que ela ouviu? Você está horrorosa. Descabelada. Faz tempo que você não pente esse cabelo. Eu tô querendo não olhar mais para você. Isso é que ela ouviu. Mas por quê? Primeiro, você falou no lugar errado. Você falou da forma errada. Você falou na hora errada. E muitas vezes falou da forma errada. Então, olha como é importante o falar e o ouvir. Aí eu quero falar com os homens. Quantos ouvidos Deus nos deu? 2. Quantas bocas? 1. Então, nós deveríamos ouvir, no mínimo, o dobro do que nós falamos. E nós temos dificuldade em ouvir, Felipe. Nós temos dificuldade em ouvir. Sabe por que nós homens temos dificuldade em ouvir? Porque muitas vezes nós não estamos... eu gosto dessa expressão, em um estado presente. Nós não estamos em um estado presente. Aí você me pergunta, veja, Josué, quando é que eu estou presente, no estado presente? Quando eu sou capaz de repetir o que o outro disse sem parafrasear. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu estou com a minha esposa. A minha esposa diz assim, Jô, você não sabe o que aconteceu. Eu estava lá no super, não, eu estava lá no Carrefour e de repente, não é? Quando eu estava saindo do Carrefour, eu olhei na minha direita, você acredita que um assaltante estava assaltando uma mulher e ninguém fez nada? Olha só, daí eu vou repetir o que ela disse. Que coisa, hein? Então você estava no Carrefour, quando você estava saindo, você olhou para o seu lado direito e um assaltante estava assaltando uma mulher e ninguém fez nada. Eu não parafraseei. Eu disse exatamente o que ela me disse. Esta é a maior prova de que eu estava presente quando ela estava me falando. Então o que acontece? Você precisa estar presente quando o outro estiver falando. E aí você tem que desligar. Por exemplo, se não desligar o celular, colocar no modo silencioso, virar o celular de assim, para baixo, né, com a telinha para baixo, e aí você tem que olhar nos olhos de quem está falando, porque nós, viu, Felipe, nós ouvimos também através do olhar. Então, quando eu olho, significa que eu estou demonstrando interesse e prestando atenção. E aí, você tem a parte da empatia, né? Ninguém compreende se não se coloca no lugar do outro. Né? E aí você precisa entender, todos nós precisamos entender uma coisa, nenhum assunto é sem importância e valor, porque se não tem importância para mim, tem importância para o outro. E quando eu estou conversando com a minha esposa e ela está colocando para mim algo, por mais simples para mim, por mais bobo para mim, o que importa é que é importante para ela. Perfeito. E quem ama, valoriza o que é importante para a pessoa amada. O que você acha? O pastor falando ali, me veio algumas frases, né? Dentro da realidade do próprio casamento. Amor, tá prestando atenção? Tô. Então repete o que eu falei. Tipo assim, quero ver se literalmente você tá prestando... Se falar assim, parece que você tava onde mesmo? Sabia, uma vez a Maia fez esse exercício comigo. Era um ano que eu tava com a cabeça muito... muitos problemas estava passando. E ela percebeu que eu não estava prestando atenção na maioria das conversas. Ela começava um assunto e parava. E via se eu iria dar continuidade e perguntar, tá, e aí? E muitas vezes ela fez isso e parou. Daí um dia, numa conversa, como o pastor ensina a ter uma conversa, um dia de conversas difíceis, ela falou, você não percebe que
tem momentos que eu paro de falar e você nem me questiona o porquê que eu parei, na verdade você nem estava me escutando. Exatamente. Então, realmente é primordial estar ali, ouvir, fazer parte dessa conversa. E no início do casamento é complicado também, porque a gente está no processo de adaptação. Isso. E eu estava vendo uma pesquisa, pastor, o casamento do brasileiro, ele dura aproximadamente 10 anos. 47,7% dos casamentos acabam antes dos 10 anos. Meu Deus. Então, esse processo do início já ter essa sabedoria de saber conversar, ter conversas difíceis, saber se colocar no lugar do outro, como é primordial. Não, e se não há comunicação, tudo fica afetado, né? Porque, por exemplo, uma coisa que as mulheres precisam aprender, né? Às vezes, o marido não faz porque não sabe. Perfeito. E a mulher fica esperando que ele adivinhe. Irmã, presta atenção. Essa leitura, né? O homem é desligado mesmo. É mesmo. O homem é desligado. Isso eu falo por mim. O homem é desligado. Se você não falar, de repente ele não faz, ele não vai, ele não vem. Entendeu? O homem esquece de datas, por exemplo. O homem esquece de datas. Você acredita? Às vezes a minha esposa fala assim pra mim assim... você sabe que dia é amanhã? Aí eu já... E já gela. E agora? Eu já fico assim, ó. Será que é aniversário de casamento? Será que é o dia tal? Então, outro dia, você sabe que dia é amanhã? Eu falei, é aniversário do nosso casamento, né? Eu falei, tô ligado, tá ligado nada, tá ligado nada. Então, as mulheres têm que ajudar os homens nesse aspecto. Tem essa caixinha do nada, né? Eu vou falar assim de mim, vou me expor aqui nesse podcast. Eu falo às vezes para minha esposa e falo assim... Quando você for falar comigo, às vezes pede para eu dar... Tipo, olha para mim. Isso. Porque vai falando, eu digo, a cabeça está no trabalho, está em outra coisa. Às vezes eu estou dirigindo. Pode ver, a gente, quando está perdido na direção, a gente não desliga o som, fica tudo um silêncio para a gente poder se concentrar. Porque nós a gente foca em algo, né? A mulher já é mais abrangente. Então, muitas vezes eu tenho que falar assim, eu não estava prestando atenção. Tu estava falando e tu estava respondendo, mas muitas vezes é no automático. Eu falo, então, se você perceber, eu falo com ela assim, se você perceber que eu não estou prestando atenção, me ajuda. Exatamente. Porque eu não estou fazendo às vezes por gosto, é que a minha cabeça está em outro lugar. E dentro disso que você está falando, tem uma pesquisa, está no meu livro até lá, está no meu livro Casamento é uma Viagem, que o homem consegue prestar atenção fixamente 5 minutos. Uau. A mulher 15. Então, se a mulher levar mais de 5 minutos para falar alguma coisa, já perdeu o cara, entendeu? E eu brinco, se for à noite, deitado na cama com a luz apagada, pior ainda. Vamos na próxima pergunta. Vamos para a próxima. Pastor, como ser a primeira pessoa que o marido procura para dividir problemas, angústias, preocupações e ideias de investimento? Isso é interessante, hein? Essa pergunta é muito pertinente. Por quê? Veja só, vamos primeiro... como ser a primeira pessoa que o marido procura para dividir problemas, angústias, preocupações, ideias e investimento. Nós precisamos construir um ambiente de confiança, né? Amém. Construir um ambiente de confiança. E como é que a gente constrói um ambiente de confiança e que dá segurança para o cônjuge? Primeiro de tudo, quando a gente vê do outro lado maturidade. Não é? Por exemplo, nem toda mulher e nem todo marido tem maturidade para ouvir algumas coisas, que a primeira leitura que se faz é muito negativa. Entendeu? É muito negativa. Explosiva. É muito explosiva. Ou então, a pessoa é muito imatura, hipersensível. Se compartilhar com ela aquilo, ela entra em crise um mês. Entendeu? Ela se deprime. E em vez de ser uma mão de ajuda, um ombro de apoio, aí é o marido que tem 2 problemas, né? Tem esse problema para resolver e a esposa que, ao ouviu, entrou em depressão. Né? Então, eu penso que tem que, primeiro de tudo, haver maturidade. Maturidade para ouvir e dizer, vamos pensar junto, vamos orar, vamos buscar um caminho, certo?
Para tudo a solução é quando Deus está no controle, né? Quando Deus está no controle e Deus é soberano. Esse aqui é um ponto muito importante. Um outro ponto é trabalhar com a verdade, não é? É trabalhar com a verdade. E também nunca usar situações negativas para chantagear, porque isso também vai gerando uma insegurança, vai gerando uma desconfiança, vai construindo um ambiente não apropriado para a gente compartilhar nossas dores e as nossas angústias. É terrível quando o marido fala para a esposa assim: eu acho que eu não estou bem do meu coração, eu estou sentindo, mas eu falo para você não me ouve e tal. Esse tipo de comportamento, cara, faz com que o marido seja resistente. Ele vai contar para a mãe, vai contar para a amiga no trabalho, ou então, quando ele fala de uma preocupação, não é? Uma preocupação, uma angústia, a esposa responde de uma forma que o marido fala: não vou falar mais, não vou contar mais. Ou então, vice-versa, como você disse, a esposa conta e o marido fala: não, isso é bobagem, da sua cabeça. Aprenda isso. Não existe isso. Não é bobagem, não é nem da cabeça do outro. É importante para a pessoa, está incomodando a pessoa. Talvez é uma questão até de vida ou morte para a pessoa, o que para você lida com facilidade, mas para outra é a mesma coisa. Eu tenho muita facilidade lá em casa para dizer para o meu filho, para minha filha: te amo, minha filha, te amo, meu filho. Para minha esposa: te amo. Mas eu já conheci homens e mulheres que chegavam perto da mãe, perto do pai, com a intenção de dizer te amo, mas começava a bater o coração, começava a tremer, começava a suar e não conseguia. Olha só. Então o que é simples para mim não é simples para o outro. E eu preciso aprender a respeitar isso. Às vezes, por exemplo, eu não sei por que eu ando com medo, né? Eu ando com medo de ficar sozinha, não sei porquê, eu ando com medo, assim, até de estar tomando banho com o banheiro fechado sozinho, eu ando com medo. Aí, mas isso é bobagem, vai orar que você ganha mais. Esse tipo de comportamento é infantil. Esse tipo de comportamento é uma comunicação violenta, demonstra uma insensibilidade. Aí o cônjuge sofre sozinho, ela sofre sozinha ou ele sofre sozinho. É por isso que realmente vai a caminho de uma depressão e alguns chegam ao suicídio. Por quê? Porque não encontrou na relação essa pessoa de confiança, esta pessoa que dá segurança, essa pessoa sensível e empática, essa pessoa que ouve e diz: espera aí, vem aqui, que tal a gente procurar uma ajuda? Ou uma psicológica, dependendo da gravidade, ou psiquiátrica, dependendo da gravidade, ou médica, dependendo da gravidade, ou buscar o pastor uma orientação espiritual, se é uma questão que você discerniu que é mais espiritual. Então, não brinque com o sentimento do outro. Por quê? Toda vez que eu levo muito a sério as demandas do coração da minha esposa, eu crio um ambiente seguro para ela sempre se abrir e eu ser o primeiro a saber da situação. E o contrário também é verdadeiro. Isso também vai criando muros, né, de proteção, porque se o marido não escuta, exatamente, vai ter um oportunista que vai escutar também, né? Não apenas indo para uma linha que pode levar para uma depressão, mas também uma grande abertura para o inimigo usar para uma traição, né? Mesma coisa um esposo, uma mulher rixosa em casa, que quando vai falar, não escuta, é agressiva, quando vem encontra uma colega de trabalho que dá ouvido, vai compartilhando suas mazelas e suas dores, um compartilha com o outro, quando vê os dois... Eu já vi isso acontecer. Eu ouvi uma história de um presbítero de uma igreja, começou a compartilhar suas dores para uma irmã que dirigia o círculo de oração. E nesse compartilhar um com o outro, nasceu uma atração, um desejo, um envolvimento emocional e um adultério. Você vê, por quê? Talvez ela, em casa, não tinha um marido acessível, compreensível. Talvez ele, em casa, não tinha. Não estou justificando aqui. Estou dizendo que isso pode abrir uma brecha para que o pior aconteça. Amém. Pastor, quantas vezes é normal fazer sexo na semana?
O que fazer quando estou com muita vontade e ela não quer de jeito nenhum? Toma banho de água fria, né? Lembrei da Ariane Marques agora aqui, viu? Muito bem. Veja só. Nós precisamos voltar, não é, ao assunto somos diferentes. Né? Nós somos diferentes, certo? E ainda mais nessa área. Nós somos diferentes. Por exemplo, como cada um foi educado sexualmente? Isso aqui é muito importante. Como é que você foi educada sexualmente? Como é que você foi educado sexualmente? Qual é a visão do sexo para a mulher? Qual é a visão do sexo para o homem? Certo? Aí, é muito importante que o homem entenda que a mulher é o elemento que reage. Não é que reage, ela é a caça. O homem, ele é o caçador. Né? Eu uso outra figura. Se você me acompanha há muito tempo, já me ouviu falar sobre isso. O homem é o fogão a gás. A mulher é o fogão a lenha. Então, há uma diferença gigante, ou diferenças evidentes entre um fogão a gás e um fogão a lenha. Por exemplo, o fogão a gás, ele acende rápido. Não é? Acende rápido. Se for elétrico, mais ainda. O fogão a lenha, meu Deus, você tem que encontrar lenha, você tem que cortar lenha, você tem que colocar a lenha da maneira correta, tem que colocar uns gravetos, e aí dependendo da umidade do ar e das madeiras, demora para acender e tal. Você percebe como funciona diferente. Funciona diferente. Isso aqui é um ponto importante. É muito importante que a gente tenha um conhecimento básico, né, da anatomia, não é? Anatomia do homem, anatomia da mulher. Eu estava ouvindo, eu não me lembro quem que eu estava... eu estava ouvindo, eu acho que era ouvindo Lucas Escudeller, tá? É um rapaz que eu gosto de ouvir. Ele é um filósofo, ele é psicanalista e ele é teólogo também, né? E ele dizia o seguinte, que a anatomia, não é? A forma como Deus desenhou o órgão genital da mulher é para receber, entendeu? É para acolher, certo? Por isso que o formato da vagina é como se fosse uma porta que ela tem que se abrir para o homem entrar, certo? Para o homem entrar. Então a mulher abre para o homem ter acesso, para o homem entrar. Se o homem não souber lidar com a mulher, essa porta não abre, nem emocionalmente, nem psicologicamente e nem fisicamente. Então, às vezes, a mulher ela não é mais ativa sexualmente porque o homem também não sabe conquistá-la. O homem não sabe trabalhar o lado emocional, o lado psicológico. Qual é a grande reclamação da maioria das mulheres? Meu marido não me valoriza, não reconhece meu esforço, não respeita meu trabalho. O meu marido não me elogia, não é carinhoso, não me dá presentes, não faz nada. E ele quer que eu responda a expectativa sexual dele como se eu fosse tratada como princesa, como uma rainha. Então esse é um lado que os homens precisam prestar atenção. Agora falando com as mulheres, veja só, o homem tem o desejo sexual mais aflorado do que o da mulher. E agora veja só, nós temos um agravante, Felipe. Nós temos um agravante dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade social e tal. Então, veja só, nós vivemos num mundo onde tudo, presta atenção, nós vivemos num mundo onde tudo desperta no homem, entendeu? O desejo sexual. Por exemplo, liga a televisão, qual é o comercial? É uma mulher... Não é? Seminua e algumas nua mesmo, certo? Provocando. Aí você vai no Instagram. Até as irmãs hoje, infelizmente, até alguns perfis de irmãs vestidas sensualmente, certo?
Ouve uma música para você ver. Outro dia eu estava num lugar onde não tinha como não ouvir as músicas que passavam ali. Que passavam ali, até porque não era um ambiente evangélico, eu estava viajando, estava de passagem. As músicas... Sensualizando. Aí você vai no shopping. Os manequins. Aí as mulheres fotos desfilando no shopping, certo? É um absurdo. Ou seja, tudo lembra, sim, tudo provoca, tudo estimula, mesmo que esse homem seja crente, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, tá? Agora ele chega em casa, faz uma semana, certo? Que ele não tem relação sexual com a esposa e de repente ele passou lá naquela cidade onde outro dia eu passei, que é uma cidade onde tem muitas fábricas de lingerie. Você conhece lá no sul? Conheço. Uhum. É perto de Brusque ali, aquele lado. Ilhota, Gaspar ali. É isso, Gaspar, Ilhota ali. Muitas fábricas de lingerie. Isso. E aí, quais são as propagandas nas ruas? Só mulherada com lingerie, lingerie, lingerie. Eu imagino que aqueles homens chegam em casa querendo procurar a esposa. Então, veja só, não tem como. Aí a mulher não responde uma semana. Aí a mulher não responde legal 15 dias. Veja, é uma brecha. A Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. É um perigo quando o homem sai de casa, certo, há uma semana, 15 dias, com uma carência sexual, porque a esposa não presta atenção nisso. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram vários homens, casais, situações que eu já atendi, onde o homem disse na frente da esposa. Eu falei para ela, pastor, isso há meses, e teve um que falou, acho que há anos. Eu falava para ela, a gente precisa resolver, não tá legal. 1 mês, 40 dias, não tá legal, a gente tem que resolver. Sabe qual é a resposta de algumas mulheres? Você não tá contente, vai na rua, procura na rua. Ela mesmo declara. Loucura! Pô, você não está satisfeito? Procura outra, mano. Então, as mulheres precisam entender, assim como os homens precisam ter maturidade para lidar com seu impulso sexual de forma equilibrada, inteligente, as mulheres precisam fazer o seu papel. Existe uma pesquisa, isso aqui não é regra, não é padrão. Existe uma pesquisa que, em um casamento saudável, os casais se relacionam, em média, 2 vezes na semana, tá? Agora, é claro, tem casal que fala, não, lá em casa a gente pratica 1 vez a cada 10 dias e a gente tá legal, pra gente tá muito bom, a gente se entende bem. Normal. Não, lá em casa a gente se relaciona 1 vez por semana. E a gente se dá bem, nós dois conversamos muito sobre isso, e quando acontece é uma festa, é um evento, é legal. Beleza. Não, lá em casa a gente relaciona 4 vezes por semana, tá? Beleza. Vocês estão se entendendo bem? Para vocês isso aí é legal? Então, continue. Agora, a frequência precisa ser boa para os dois. De acordo, né? Não pode ser boa só para a mulher. Para mim, 1 vez por mês está legal, mas e para o seu marido? Bom. Ou então o marido quer todo dia. Aí outro problema também. Porque eu até hoje, gente, olha, até hoje eu não encontrei uma mulher que diz assim, eu quero sexo de segunda a domingo 2 vezes por dia. Você encontrou? Já ouviu falar de alguma mulher assim? Eu não encontrei. Até porque, gente, isso é muito relativo, sabe por quê? Nós temos, assim, instabilidade hormonal, nós temos instabilidade de humor. Tem dia que eu estou assim... Eu estou assim com o meu cérebro produzindo serotonina, ocitocina, todos os hormônios do bem-estar lá em cima, mas tem dia que eu não estou assim tão animado assim, tão empolgado assim. Eu digo no meu humor, nem sexualmente falando, no meu humor. Então há uma instabilidade hormonal, são demandas do dia a dia, certo? Até eu ouvi uma sexóloga dizendo assim, né? Quando o marido quer sexo de manhã, à tarde, à noite, todo dia, tá faltando boleto para ele pagar. Tá faltando boleto para ele pagar. Boa. Vamos lá. Pastor, o cônjuge, apesar de saber... A gente vai fazer agora uma pergunta que é também um dos causadores de divórcio. Questão financeira. Uhum. O cônjuge, apesar de saber o quanto tem na conta bancária, apenas ele usa como quer. Já eu não posso.
Esse é um grande problema, não? Você sabia que uma das causas da maioria dos divórcios, de alguma forma, está ligada à parte financeira? Isso é pesquisa. Se você for no Google e fizer aí uma pesquisa, você vai ver, certo? Que uma das causas que mais provoca divórcio está relacionado à maneira como se lida com o dinheiro no casamento, certo? O Rezende, nosso amigo que trabalha nessa área aí, sempre diz que o dinheiro é nosso. Isso. A administração é nossa. Os investimentos são nossos. As contas para pagar são nossas. A mulher, ela não é uma empregada doméstica de luxo. Não. Boa. A mulher não é uma companheira de luxo. Não. A mulher é sócia. Entendeu? E se ela é sócia, ela tem todo o direito de saber quanto se tem e como é que nós vamos administrar aquilo que nós temos, certo? Quando as pessoas dizem, Josué, você tem quantos anos de casado? Eu vou fazer 40 anos de casado, 40 anos. E aí elas perguntam, qual é o segredo? Eu já falei aqui que um dos segredos é a comunicação, certo? O segundo segredo é você lidar bem com essa questão sexual. E o terceiro segredo é como vocês se entendem financeiramente. Olha, nenhum casamento chega, certo? Dura 4 décadas, se o casal não lidar de forma inteligente com o dinheiro que é dos dois, tá? Minha esposa nunca precisou sair para trabalhar fora. Se ela trabalhou em casa, fazendo alguma coisa em casa para ajudar artesanato. Ela dava aula de pintura, ela me ajudava a gravar as fitas que eu vendia e tal. Minha esposa nunca precisou sair de casa, ela sempre fez alguma coisa para ganhar dinheiro em casa. Nem por isso, eu sendo, certo, o provedor, nem por isso eu desconsiderei, menosprezei, desvalorizei o trabalho dela. Porque tão complexo é sair para buscar a provisão quanto ficar em casa cuidando de tudo. Administrando. Ou seja, eu só saio bem para trabalhar e trabalho com a minha consciência, com o meu coração em paz, porque eu tenho uma esposa na retaguarda, cuidando. É aquilo que eu disse, né? Eu vou na frente, mas quem está segurando para eu não cair e tal, não tropeçar, é minha esposa atrás. Então, eu penso que um casal que se preza, um casal que vive uma relação inteligente, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, o dinheiro é nosso. E isso não é só uma teoria, isso tem que ser uma prática. Então, a minha esposa sabe, minha esposa tem acesso, certo? A minha esposa tem acesso. A minha esposa tem o salário dela, certo? Minha esposa tem o recurso dela. E sempre que eu vou comprar ou vou vender algo, ela valida ou não. Perfeito. E quantas vezes ela fala, não é legal. Vamos repensar. Vamos repensar. Que tal a gente conversar com uma outra pessoa? Que tal você conversar com o doutor Alexandre, que é advogado? Ou que tal você conversar com um engenheiro ou um construtor? Que tal a gente... E quando ela tem razão, prevalece a ideia que ela deu, a sugestão que ela deu ou não que ela deu. É por isso que nós chegamos a 40 anos de casados e com um casamento saudável. Que bom isso daí, hein? A gente aprende muito. Meu Deus do céu. Entendeu? Eu vejo que um dos maiores segredos da nossa conquista, da minha conquista familiar, vem por entrar em acordo em adquirir as coisas juntos. Uhum. Até agora, esses dias, eu comprei algo básico ali que eu queria ter comprado e eu não conversei com ela. Eu falei, comprei, vim empolgado. Ela falou assim, nesse valor a gente sempre conversou. Aí eu falei, Jesus, não é que é verdade? Aí eu falei, pô, meu amor, me perdoe, é verdade. E uma pergunta, pastor, que surgiu, agora lembrei que, voltando a essa parte da finança, uma moça nos perguntou, né, uma esposa nos perguntou no SOS, quando ela não trabalha,
ela colocou a pergunta é: eu não trabalho, eu tenho que toda hora ficar pedindo dinheiro para o meu esposo. Dizendo assim, na fala dela eu preciso muitas vezes me humilhar para poder pegar uma parte do dinheiro, já que eu não trabalho. Daí a pergunta dela foi: será que pegar uma parte do dinheiro, né, das finanças deles e dar para ela não seria saudável? No sentido, como o pastor falou, um salário, né, uma parte, ó, aqui, amor, isso aqui você pode gastar. Eu penso que é a melhor coisa que se faz, tá? Quando o marido seja... o valor que ele entender que é possível. Seja o valor que ele entender que é possível. Olha... Da autonomia, né? Exatamente. Olha, eu vou disponibilizar... Vou colocar na sua conta até. Você vai ter sua conta, seu cartão de crédito. Você vai ter lá, ó... Eu vou disponibilizar esse valor para você, certo? E você vai usar da forma como você entender que seja melhor. Às vezes ela tem cabeleireiro, nem precisa falar com o marido, ela vai ter o dinheiro dela ali. A manicure, nem vai falar com o marido, tem o dinheirinho dela ali. Há um presentinho que ela quer comprar, certo? Às vezes para a mãe, sei lá, ou algo que ela quer fazer que o marido não precisa fazer por ela. Pronto, simplesmente ela pega e vai lá e faz. Eu acho legal, né, o exemplo que o pastor dá, às vezes quando vai fazer uma viagem para o exterior, né? Exatamente. Até falou assim, aqui está uma quantia, amor, isso aqui não precisa prestar conta, é seu de presente, vai, gaste como você queira. É uma forma de honrar também quem está do teu lado, né? Exatamente. É interessante isso, porque quando eu não fazia isso, havia problemas na viagem. Por quê? Porque não é que eu sou controlador, eu sou organizado no meu gasto. Certo? Então, por exemplo, até aqui eu sei que tá legal. Daqui para frente eu acho que já vai exceder o meu limite estabelecido, certo? E quando não fazia isso, o que acontecia? Eu ficava naquela, né? Olha, é o cartão, ó, não, tal. E às vezes, na empolgação, a gente perdia um pouco o controle e passava um pouco... Assim, excedia o limite que a gente estabeleceu. Então, o que eu fiz? Então, agora, numa viagem, por exemplo, hoje ela já tem o dinheiro dela, nem preciso fazer mais isso, certo? Mas, até então, eu fazia assim, olha, não viajar, por exemplo, vamos viajar para os Estados Unidos de férias. Então, eu falo, olha, eu vou pagar o hotel, vou pagar a comida, eu vou pagar os parques, vou pagar, na verdade, tudo, né? Eu vou pagar a passagem aérea. Só que esse valor aqui, eu vou entregar para você. Isso daqui você pode gastar do jeito que você achar melhor. Se você quiser comprar tudo de presentes para os netos, fica à vontade. Se você quiser comprar presente para sua mãe, fica à vontade. Como sempre. Geralmente, no final, eu tinha que ajudar com um pouquinho mais. Eu tinha que ajudar com um pouquinho mais. Mas sempre ela administrava direitinho e tal. E aí ficou legal. Por quê? Ela não tinha mais aquela preocupação de eu ficar falando, não, olha, passou do limite. Não, agora ela tinha o recurso que ela sabia que ela podia administrar do jeito dela e fazer como ela queria. Então, eu acho que para a mulher é muito bom. Ele está reconhecendo o valor dela como aquela que cuida dele, cuida do lar, cuida das crianças. Se todos os maridos pudessem fazer isso, fizessem assim, o casamento seria muito melhor. Amém. Pastor, como voltar a confiar após a traição? Uma pergunta... Veja só, depois que você quebra, não é? Depois que você quebra a confiança, reconstruí-la é um grande desafio, né? É um grande desafio. Porém, veja só, se houve arrependimento, não é? Se houve arrependimento de verdade, e o arrependimento envolve... três coisas o arrependimento envolve: tristeza pelo pecado, profunda tristeza. Eu já vi cara que chorava, eu já vi cara que dizia, por que eu fiz isso? Eu já vi cara assim que ficou assim, um tempão, cabisbaixo, sabe aquele sentimento assim, que burrada, que besteira, joguei o meu casamento no lixo, sabe, aquele arrependimento mesmo, de verdade, um cara que ficou chateadão, assim, ficou mal um bom tempo. Segundo, confissão do pecado, né? Tristeza pelo pecado, confissão do pecado. E aí, gente, é a verdade. Eu costumo dizer que a verdade não tem medo da luz e ela é filha do tempo. A verdade, gente, a verdade quebra
não é? É o Satanás, né? É o jugo de Satanás. A verdade é luz, tá? É trazer para a luz o que está na escuridão. E, em terceiro lugar, é o abandono do pecado, certo? O cara que leva a sério. Por que você não vai lá? Por que você não vai mais lá? Porque foi lá que eu tive um problema, então eu não vou mais lá, tá? Mas por que você não tem bloqueou o seu Instagram, tirou do ar? Porque foi ali que eu tive problema e durante 6 meses eu vou ficar sem isso. Eu não nasci com isso, pô, posso viver bem sem isso e tal. Aí também o Facebook também suspendi também, eu tirei do ar também. Mas por quê? Porque era o meu olho direito que me fazia pecar, eu arranquei. Era a minha mão direita que fazia pecar, eu cortei. Então veja só, esse tipo de comportamento e atitude, por exemplo, quando acontece a confissão, a esposa perdoou e o marido agora está se levantando, ele vai ter que ter algumas atitudes para dar a ela novamente segurança. Como? Ele está chegando no trabalho, não é? Ô amor, fiz uma boa viagem e tal, até aqui e tal, cheguei no trabalho e tal, dá bom dia para você. No almoço, de repente, ele sai para almoçar. Pô, tô saindo aqui com o Francisco, meu amigo, almoçar e tal. Bom almoço para você. Aí ele sai do trabalho. Meu amor, tô voltando para casa e tal, daqui a pouco vou te ver, tô com saudade. Olha, daqui 20 minutinhos eu chego aí, sei lá, 1 hora, eu chego aí. Então, esse tipo, às vezes sem que ela cobre isso, mas esse tipo de atitude vai gerando nela de novo confiança. O cara viaja ele é vendedor, viaja, tal. Ele chegou no hotel, amor, cheguei aqui no hotel, é o hotel tal, daqui a pouco eu vou almoçar com meu amigo Antônio aqui, quando eu voltar, eu te chamo para te conversar um pouquinho. Ele vai, janta, na volta, antes de dormir, liga para ela, e aí, tudo bem com você e tal, papapá. Esse tipo de comportamento, deixa agora, você tem a senha do meu celular, tá aqui, a senha do meu celular, a senha do Instagram, sei lá, a senha de tudo, tá aqui, entendeu? Gente, isso é revolucionário e isso vai gerando na esposa novamente uma credibilidade, uma confiança. Agora, não é de uma hora para outra. Isso vai levar um tempo. Mas se você insistir nesse comportamento de integridade, com certeza, daqui a pouco ela pode até confiar em você mais do que antes. E isso daí faz parte de um testemunho de um casal nosso, né, que nos auxilia no SOS. E ele conta mesmo, né, desse processo. Quando perguntam para ela essa pergunta aqui, né, como que voltar a ter confiança, essa esposa, ela fala que o esposo foi um dos principais instrumentos para essa cura. Exatamente. Da cura para ela, do coração dela, da ferida dela. Ela vai dizer, saía para trabalhar e às vezes fazia uma chamada ao vivo. Isso. Né? Ficava ali, amor, tô mandando a localização, tô saindo daqui, tô mandando a localização em tempo real, não que ela pedia. Isso. E às vezes ela também pedia e ele entendia. E ele mesmo fala, eu entendia que era um processo. Tinha momentos que ela ficava desconfiada, os pensamentos vinham novamente, a dor voltava. Então foi esse processo de trabalho em conjunto, de entender o coração dela, ligação, né, não ter senha nenhuma. Isso foi gerando para ela, e a pergunta que a gente faz para ela às vezes, e aí como é que é? Ela diz que é melhor do que antes. Exatamente. O relacionamento deles está melhor do que antes. Amadureceram, aprenderam com isso, né? Felipe, tá muito bom nossa conversa, mas eu acho que por hoje foi muito bom, hein? Muito bom. Eu acho que esclarecedora. Eu penso que vale a pena você compartilhar esse vídeo aqui, né? Vale a pena compartilhar esse vídeo, esse podcast aí com os seus amigos, com a sua família, porque às vezes funciona assim comigo. Eu estou ouvindo uma questão aqui, eu lembro de um podcast que eu assisti. Por favor, vou te mandar um link aí, meu. Assiste esse podcast. É interessante que, na maioria das vezes, a pessoa depois... Ô, Josué, obrigado, viu? Obrigado, falou muito comigo. Falou muito, eu entendi o que você quis dizer e tal. Então, olha, às vezes você não tem uma resposta, mas há uma resposta aqui. E aí você manda para aquela amiga, você manda para aquele amigo e as coisas, então, acontecem. Mas eu quero fazer um pedido também para você. Eu tenho dito, Felipe, que boa parte dos canais, né, quase todos os canais de entretenimento, de humor, crescem assim, rapidamente. Mas...
canais educativos, bíblicos, crescem mais devagar. Por quê? Porque não tem o apelo, não é, que o nosso tem, que é de transformação, de crescimento, de mudança de vida, não é, de mudança de atitude. Por isso que a gente precisa de você. Então você vai se inscrever no nosso canal, tá? Ó, clica aqui no inscreva-se, depois você ativa o sininho, aí clica na palavra todos, porque assim, primeiro, o YouTube entende que o nosso canal é relevante. Segundo, o YouTube manda nossa mensagem para mais pessoas. E terceiro, a gente vai crescendo aqui no número de inscritos e, consequentemente, vamos atraindo mais pessoas que vão se envolvendo nesse movimento de implantação da cultura do Reino de Deus nas famílias. Deixa uma última palavra aí para nós irmos embora. Que você possa compartilhar essa mensagem, porque nós não estamos trazendo um anestésico. Nós estamos trazendo aqui respostas que podem e vão salvar ou seu casamento ou o casamento de quem você conhece. Por isso, compartilha para o maior número possível de pessoas. Tenho certeza que vai ser algo curativo para a vida desse casal. Ótimo, ótimo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Ô, Léo, Deus abençoe você também. Deus abençoe toda a sua casa e repete com a gente aí. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro. Não perca nenhum podcast.